E aí, pessoal, como vai? Professor William aqui mais uma vez, dando continuidade aos nossos vídeos, né, de cálculo de várias variáveis. Então, só uma coisa que eu não esqueci de comentar nos vídeos anteriores é que eu estou utilizando aqui como principal referência o livro do Stewart, tá? Que é o livro Cálculo Volume 2, do James Stewart, o que eu tenho a oitava edição. Então, a maior parte dos exemplos que eu tiro aqui para as aulas eu tiro desse livro, por caso vocês queiram acompanhar, né? Mas eventualmente eu acabo tirando algumas coisas de outros materiais também, certo? Então, para quem caiu meio que de paraquedas nesse vídeo aqui, eu estou fazendo uma sequência de vídeos de cálculo de várias variáveis. Esse aqui é o terceiro vídeo, né, dessa primeira aula, que é uma introdução do que são funções de várias variáveis. Eu vou deixar abaixo ali o link para você acompanhar outros vídeos, faz parte de um projeto que eu estou participando para utilizar, para ajudar nas aulas remotas aqui durante esse período de pandemia. Então vamos lá, hoje a gente vai trabalhar sobre curvas de nível. Curvas de nível, acho que vocês já devem ter visto, ali, principalmente em, em livros de geografia, né, que são utilizados às vezes para mostrar os relevos. É um recurso que a gente tem para analisar gráficos de funções de duas variáveis, né, mais especificamente, em especial, né, mas eu vou mostrar aqui no finalzinho desse vídeo, eu vou mostrar também que a gente pode fazer curvas de nível para funções de três variáveis, né, em cujo gráfico está em R4 também. Bom, vamos lá. Então, o que é a definição, né? Uma curva de nível é de uma função z igual a f de xy, então é uma função de duas variáveis, são as curvas de equação f de xy igual a k, tá? Com k constante. E, obviamente, esse k tem que pertencer à imagem da função, né? Para você poder ter f de xy igual a um certo k. Então, o que é o z, né? O que é o f de xy? Ele é a altura. Então, você vai fixar a altura como sendo um determinado k. Você vai fixei ali, altura igual a 3. Então, eu vou olhar, fazer um recorte no gráfico da função, né? Onde que ele vai cortar ali exatamente na altura 3. Isso vai gerar uma curva. Essa curva é o que a gente chama de curva de nível. É a curva na altura 3, a curva na altura 4 e assim por diante. Aqui é um pouquinho difícil de desenhar tudo, mas eu vou tentar fazer pelo menos o primeiro exemplo com bastante calma. Eu vou mostrar no GeoGebra mais ou menos como é que fica. Daí os demais eu dou a ideia e deixo para vocês continuar. Então, o primeiro exemplo aqui, um exemplo bem simples. A função f de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, a gente trabalhou já nos outros vídeos com o gráfico dessa função. Ó, vindo no GeoGebra está aqui o gráfico dessa função, é um paraboloide, certo? A gente já trabalhou com ele, mas vamos utilizar isso aqui para fazer as curvas de nível. Eu não tenho a menor ideia, né, de como que é o gráfico dessa função, então eu vou fazer as curvas de nível. Bom, primeira coisa que eu tenho que reparar aqui, ó, como x ao quadrado mais y ao quadrado é igual ao f de xy, isso aqui sempre vai ser maior ou igual que zero. Tá? Então, quando eu for pegar isso aqui igual a um certo k, esse meu k tem que ser maior ou igual que zero. Não tem como isso aqui dar um valor negativo. Okay? Então, eu vou pensar nisso aqui. Como isso aqui sendo um certo k, onde esse k é maior ou igual que zero. Então, vamos pegar para k igual a zero. Quando você pega k igual a zero, o que vai acontecer? Vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a zero. Só tem um ponto que satisfaz isso aqui. Tanto é o ponto xy igual ambos iguais a zero, que é o ponto 0, 0. Então, o ponto 0, 0 é a origem aqui. Ó. Então, a minha curva de nível é um ponto, certo? O gráfico da minha função intercepta, né, o plano k igual a zero, né, que é o plano xy, no ponto 0, 0. Agora, vamos pegar outras alturas aqui. Ó. Vamos pegar k igual a 1. K igual a 1. Então, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Isso aqui é a equação do quê? É a equação de uma circunferência de centro na origem e raio 1. Apagou aqui o meu, não tem problema. Então, eu vou desenhar aqui. Vou tentar fazer simples aqui, vai ficar meio torto, mas o importante é a gente entender a ideia. Então, circunferência de centro na origem e raio 1. Sumiu o meu ponto 0, 0 aqui. Por que está apagando? Eu faço um, apago outro. Beleza, ficou. Tá, vamos pegar agora k igual a 2. Cadê? Outra cor aqui. K igual a 2. Então, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2. Né? Eu sempre substituo aqui o k por 2. Bom, isso aqui é uma equação
de centro na circunferência e raio raiz de 2. Lembra-se que aqui sempre aparece o raio ao quadrado, né? A equação de uma circunferência é assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Né? Então, o meu r aqui é raiz de 2. Então, seria mais ou menos isso aqui. Ó. Não sei se eu vou conseguir desenhar muito bonitinho, mas é mais ou menos isso, né? Raiz de 2, 1, alguma coisa ali. Tá? Bom, continuando para, sei lá, k igual a 3. K igual a 3. Daí você tem x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 3. Então, o raio é raiz de 3. Então, também 1, alguma coisa. Ele vai ficar pertinho aqui. Fazer aqui na mão fica um pouquinho mais difícil. A proporção não está ajudando muito. Mas vai dar para entender. E para fechar aqui, vamos pegar um k igual a 4. Não sei se vai dar para enxergar nesse amarelo. K igual a 4 vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Então, agora aqui é um raio 2. Então, o raio 2, bom, que eu fiz bem. Então, seria mais ou menos isso daí. Então, uma outra circunferência, sendo na origem um raio um pouco maior. Então, o que eu consigo perceber aqui? Eu consigo perceber que à medida que eu vou aumentando a altura, vai aumentando o meu raio. Então, ele vai fazendo circunferências que vão se distanciando cada vez mais da origem, certo? Então, só para voltar lá no GeoGebra, para a gente conseguir visualizar mais ou menos o que eu fiz, ó. Aqui eu peguei o k igual a 1. Então, na altura 1, eu fiz um recorte aqui no gráfico da função, fez essa circunferência. Para k igual a 2, a altura 2, fez outro recorte. Aqui na altura 3 e aqui na altura 4, certo? Ele fez esses recortes ali, ó. Quando eu olho de cima, não sei por que mudou a cor ali, não tem problema, vão aparecendo as curvas de nível. Então, cada vez que eu vou aumentando, né, a altura, ele vai fazendo um novo recorte. Acho que deu para visualizar, né, que o que a gente fez, o que é uma curva de nível, que é o mais importante, né? Você vem e faz um recorte aqui numa determinada altura, vai ver onde ele intercepta, aí depois você olha de cima. Né? Então a curva de nível a gente olha, a gente está olhando apenas no plano XY, certo? Então a gente está olhando apenas essas circunferências aqui no caso. Beleza? Então acho que deu para sacar o que é uma curva de nível, pelo menos qual que é a ideia. Com alguém aqui. Cadê? Isso. Não, vou apagar aqui. Pronto. Deu para entender qual que é a ideia. Bom, alguns aqui, os demais, eu vou fazer algumas coisas, mas eu vou deixar para vocês complementar bastante aqui. Então vamos olhar essa função aqui. Ó. Isso aqui, ó, a gente já trabalhou bastante com função desse tipo, é um plano, certo? É um plano, eu não sei como que ele vai interceptar aqui, mas eu posso fazer algumas coisas. Então pega isso aqui igual a um K, vamos começar a analisar. Primeiro para K igual a 0. Tá? Eu vou fazer 3 situações aqui, 0, 1 e 2. Para K igual a 0, como é que vai ficar? Vai ficar 6 menos 3x menos 2y igual a 0. Bom, se você isolar o y aqui, e eu já vou deixar direto, vai ficar assim, ó. Y igual a menos 3 meios x mais 3, certo? Menos 3 meios x mais 3. Depois você isola e confere se está certinho isso daí. O que é isso daqui? Isso aqui vai ser uma reta, tá? Uma reta que passa aqui pelo 3 e ela é decrescente. Então, seria uma reta mais ou menos assim, tá? Só para dar uma ideia. Ok? Lógico, ela continua infinitamente aqui, mas só para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Tá? Daí, de repente, com um papel ali, com linhas direitinho, você faz ali na régua, você coloca certinho aqui, acha qual é a raiz para fazer bonitinho. Para cá igual a 1. Como que vai ficar? 6 menos 3x menos 2y agora igual a 1. Isolando, você vai ficar com y igual a menos 3 meios x mais 5 meios. Tá? Então, é uma reta paralela essa daqui, só que ela vai cortar aqui no 5 meios, no 3,5. Então, é uma reta que vai passar mais ou menos por aqui. Ó. Não sei se eu vou conseguir fazer bonitinho. Ó. Dá para entender. Né? Uma reta passando por aqui, mesma inclinação, só que ele vai cortar um pouquinho mais acima.
Vamos pegar agora um k igual a 1 aqui. Aliás, k igual a 2. Então, mesma ideia, 6 menos 3x menos 2y igual a 2. A ideia basicamente é essa, né? Você vai substituir aqui, vai colocar igual a k, substitui o k pela altura que você quer fazer a curva de nível, né? E daí tenta analisar o gráfico. Como você vai analisar no plano XY, você pode isolar, né, o x em função do y em função do x, como for mais apropriado. Aqui eu estou isolando o y em função do x. Vai ficar menos 3 meios x, depois você confere que vai ficar sempre isso daqui, né? Mais 2. Então é uma reta também paralela. Faz sentido que seja paralela, já que a gente está falando de plano, só que um pouco mais acima. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui no GeoGebra 3D. Olha, opa, não é esse, o plano está aqui, ó. Então, XY está ali, assim, XY, certo? O plano, e daí eu começo a fazer os recortes, ó, na altura 1, na altura 2, na altura 3, aqui, ficou meio ao contrário do que eu fiz ali, né? Mas acho que deu, eu fiz meio rápido por cima, depois você confere e na verdade ele é um pouco mais próximo ali, né? Tem que ver onde são as origens certinho. Deixa eu ver se faz sentido o que eu fiz ali. Tá. Para ele ir aumentando o que eu fiz de... Talvez eu tenha trocado lá o que é o X, o que é o Y, mas não tem problema. Acho que deu pra gente visualizar aqui, né, o que está acontecendo. Beleza? Então é isso daí. É só para você ter uma ideia do que está acontecendo. Quando você faz o recorte, ele acaba dando uma reta. Depois vocês conferem direitinho se eu fiz certas contas ali, ou se talvez eu tenha plotado errado aqui, não tem problema. Beleza, vamos dar continuidade. Aqui, ó, f de xy igual a 4x² mais y ao quadrado mais 1. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vamos analisar o que é essa expressão aqui. Ó. Vou pegar isso aqui igual a um certo k. Bom, eu vou mexer um pouco nisso aqui para deixar numa cara para quem fez geometria analítica, trabalhou com esse tipo de coisa um pouco mais comum. Talvez fique um pouco estranho para você ainda. Mas o que eu vou fazer? Ó? Tem esse mais 1 aqui. Ó. Veja que isso aqui, ó, positivo, maior ou igual que zero, né, pelo menos, maior ou igual que zero, mais 1 igual a k. Então, um valor mínimo que a gente vai poder colocar de k aqui é igual a 1. Porque se eu colocar k igual a zero aqui, ó, isso aqui ó, sempre é maior ou igual que zero. Então, quando você soma com 1, isso aqui sempre é maior ou igual que 1. Certo? Sempre. Então, não tem como eu colocar um k menor que 1. Essa é a primeira coisa que a gente tem que observar. A gente pode dar uma isolada aqui, ó, vai ficar assim, ó, 4x² mais y ao quadrado igual a k menos 1. Ok? Aí, dividindo por k menos 1, supondo, né, se você pegar k igual a 1, aí vai ser a situação em que vai zerar isso aqui vai dar um ponto. Tá? Você pode trabalhar com isso aqui isolado, mas eu vou pressupor aqui k diferente de 1 nesse momento. Então, dividindo tudo por k menos 1, como é que vai ficar? E já vou deixar assim, ó, x ao quadrado igual a 1 quarto. Em vez de escrever 4 vezes x ao quadrado, eu vou colocar x ao quadrado dividido por 1 quarto. Tá? K menos 1, você já vai ver por que eu estou fazendo isso. Y ao quadrado sobre k menos 1 igual a 1. Por que eu deixei desse jeito? Isso aqui é a equação de uma elipse. Certo? À medida que eu for mexendo no k aqui, eu vou fechando ou abrindo essa elipse. Então, isso aqui vão acabar sendo elipses. O que faz? Pega uma situação específica aqui. Pega k igual a 2. Certo? Se você pegar k igual a 2, vou fazer aqui só para começar, depois você continua. Se você pegar k igual a 2, como é que vai ficar aquela expressão ali? Vai ficar x ao quadrado sobre 1 quarto. Né? Então, já posso colocar direto aqui. Ó. Peguei k igual a 2, porque daí 2 menos 1 dá 1. Então, vai ficar 4x ao quadrado mais... Aí aqui vai ficar y ao quadrado igual a 1. Certo? Bom, quando x igual a 0... Quando x igual a 0, você vai ter
Talvez fique mais fácil com 1/4 aqui mesmo. 1/4. Por quê? Quando x igual a 0, quando que isso aqui vai dar 1? Quando o teu x for mais ou menos meio. Então, vamos marcar aqui mais ou menos meio. Tá? E quando o teu x for 0, o y igual a mais ou menos 1. Mais ou menos 1, digamos aqui. Ó. Tá? 1. Então, a elipse é assim. Certo? Então, só para você ter uma ideia. Aí, quando você coloca k igual a 3, digamos, essa elipse vai ficar um pouco maior. E assim por diante. Então, isso aqui é só para dar uma ideia para vocês. Depois vocês tentam fazer mais exemplos aí. Vamos voltar aqui no GeoGebra. Deixa eu apagar esse daqui. Só para você ver, ó. Tá aqui, ó. Nosso paraboloide elíptico. Ok? Ó, tá vendo que ele começa aqui no 1, né, por causa daquele mais 1. Aquele mais 1 desloca, né, o paraboloide para cima, paraboloide elíptico. Ok? Se você olhar sempre aqui no XY, você vai sempre ver as elipses ali conforme eu coloquei. Beleza? Então, é isso aí. Vamos lá, próximo exemplo aqui. Isso aqui foi só para dar uma ideia, né? Aí, desenhando bonitinho, vocês concluam. Olha essa expressão aqui, ó. Z igual a 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, o que, que a gente pode já perceber aqui? Que o nosso z é sempre maior ou igual que zero. Aliás, maior que zero. Né? Porque isso aqui é sempre positivo e isso aqui nunca vai poder ser zero. Né? Ele tende a zero quando x e y tendem a infinito. Ok? Mas o princípio z é sempre maior que zero. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso escrever isso aqui da seguinte forma. 1 sobre z igual a 1 sobre, só invertendo, igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Certo? Ok? O que eu fiz aqui. Aí, nesse caso aqui, ó, se você trocar o nosso z por k, ele fica desta forma aqui. Ok? Então, o que, que vai acontecer aqui? Se eu, por exemplo, colocar k igual a 1, você vai ter uma circunferência de centro na origem em raio 1. Se eu coloco k igual a 2, você tem uma circunferência de centro na origem em raio 1 sobre raiz de 2. Se eu coloco k igual a 3, aí teu raio vai ser 1 sobre raiz de 3. Então, à medida que você vai, em vez de aumentando a circunferência, o que vai acontecendo? Elas vão diminuindo. E à medida que teu k vai se aproximando de zero, aí vai aumentando, né, as tuas circunferências. Então, em vez de ser um paraboloide que vai aumentando assim, ele é o contrário, ele vai diminuindo. À medida que sobe, ele vai fechando. Então, vamos tentar visualizar aqui no GeoGebra 3D. A expressão está aqui. Ó. À medida que você vai fazendo recortes na altura, vão sendo circunferências de raio cada vez menor. Né? Se você começa a vir muito próximo do zero aqui, ele vai pegando circunferências de raio cada vez maior. Né? Esses raios vão tendendo a infinito. Beleza? Então, esse é o gráfico dessa função aí. Então, né, foi uma aula só para mostrar para vocês, para dar uma ideia, né, de como que faz, mas eu ainda tenho mais um exemplinho aqui que eu não posso esquecer. Tá aqui. Bom, esse exemplo é aquele que eu comentei lá no começo. Peguei uma função de 3 variáveis, tá? F de x, y, z igual a um certo w. Então, o gráfico da função está em R4. Okay? O gráfico está em R4, mas as curvas de nível estarão em R3. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, ó, curvas de nível em R3, para essa função. Okay? Se eu pegar isso aqui igual a k, ok? O que é isso aqui? Ó? Isso aqui é a equação de uma esfera de centro na origem e raio raiz de k. Então, à medida que eu for aumentando k, eu vou tendo esferas cada vez maiores. Não sei se eu vou conseguir desenhar aqui, mas vamos tentar. Então, para k igual a 1, você tem uma esfera aqui, ó, de centro na origem e raio 1. Para k igual a 2, você vai ter uma esfera de centro na origem e raio raiz de 2. Para k igual a 3, você vai ter uma esfera de centro na origem e raio raiz de 3. E assim por diante.
tá? Então são esferas cada vez maiores. Essas esferas são as curvas de nível. As curvas de nível, então, de uma função de 3 variáveis, o gráfico está em R4, as curvas de nível estarão em R3, certo? Assim como nos casos anteriores que a gente viu, são funções de 2 variáveis, o gráfico está em R3, portanto as curvas de nível estão em R2. Beleza? Então isso aí era só um comentário que eu queria fazer para vocês. É isso, essa parte de curva de nível é mais para a gente passar mesmo, para fechar. Os próximos vídeos eu vou começar a finalmente entrar no meu grande objetivo. Esse aqui eu passei até meio rápido, não, não fiz tão detalhado, tão bonitinho, mas a partir dos próximos vídeos a gente vai entrar na parte de limite, continuidade e derivadas de funções de várias variáveis, que é o grande objetivo desses vídeos aqui. Então valeu, até a próxima.